Vamos então continuar aqui, Dissertações Espíritas. Nós estamos no capítulo 31. Estamos no item 32, né? Nós estamos nas mensagens apócrifas, são as mensagens falsas. São essas psicografias que foram enviadas para a sociedade espírita para serem analisadas, e o Kardec mostra aqui, né, as falhas, os erros, mostrando onde elas são falsas, não são dos espíritos que colocam o nome na assinatura. Vamos continuar. Vamos lembrar que no nosso último estudo a gente viu aquela psicografia do Napoleão, que o Kardec ali, né, por ser contemporâneo, quando Napoleão morreu, o Kardec tinha 17 anos, ele coloca que pode ser um soldado chamado Napoleão, que passou aquela psicografia, mas não Napoleão Bonaparte. Então vamos lá aqui na 32ª. Não se pode mudar de religião, quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem, e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Só que já é um absurdo. Quem é que não pode mudar de religião? Quem é que não pode fazer novas escolhas? Então, aqui já por esse começo a gente já vê que é uma mensagem falsa. Quer dizer, ele assina aqui como São Vicente de Paulo. Nós já vimos várias mensagens aqui de Vicente de Paulo. Então, a gente só por esse começo aqui, não se pode mudar de religião, a gente já sabe que é uma mensagem falsa. Não se muda de religião, se cai na inépcia, né, na falta de competência, se cai na inépcia e da dominação, na sabedoria e na liberdade. Não tem sentido o que ele está colocando. Ide, nosso pequeno exército, ide, não tentais as balas inimigas. Aliás, não temais, perdão. Ide, não temais as balas inimigas. As que devem vos matar não foram ainda feitas, se estáis sempre do fundo do coração no caminho de Deus. Quer dizer, se quereis sempre combater pacífico e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Ridículo, né? As balas que vão te matar ainda não foram feitas. Então, não precisa nem muita explicação, vai ter a nota do Kardec. Quem reconhece São Vicente de Paulo nessa linguagem, nesses pensamentos desconexos e desprovidos de sentido, muita coisa que não tem sentido mesmo. Que significam essas palavras? 2 pontos. Não se muda de religião. Se cai da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade, o que significa isso? Não tem o menor sentido. Com essas balas que não foram ainda feitas, suspeitamos muito ser esse espírito o mesmo que assinou mais acima Napoleão. Então ele está dizendo que ali ele assinou Napoleão, aqui ele assina Vicente de Paulo, ainda coloca São Vicente de Paulo, né? Mas é o mesmo espírito que está dando as comunicações. A 33ª. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina, esquecida pelo interesse das correntes e da filosofia. Essa daqui é mais pretensiosa ainda, que eu esqueci de dar o nome do espírito que assina. Essa daqui realmente é Jesus, assinada por Jesus. Então essa daqui realmente vamos lá, filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina. Imagina Jesus com essa prepotência toda, minha fé, minha doutrina, meu. Esquecida pelo interesse das correntes e da filosofia materialistas, segui-me sobre o caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos agora, vede meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado pela minha fé. Aqui a gente já vê que não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus não tem inimigos, muito pelo contrário, ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio acabar com o pecado e não com o pecador. Então aqui a gente já encerra o assunto, né? Não tem a menor possibilidade de ser um espírito superior, quanto mais Jesus. Filhos espiritualistas de minha nova doutrina, estejais preparados para suportar, para desafiar as correntes da diversidade, os sarcasmos dos vossos inimigos. A fé marchará sem cessar, segundo a vossa estrela, que vos conduzirá ao caminho da felicidade
da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente ao presépio. Quaisquer que sejam vossas adversidades, quaisquer que sejam vossas penas e as lágrimas que tereis derramado sobre esta esfera de exílio, tomai coragem. Persuadi-vos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará bem acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, da fraternidade e de união, onde pela vossa boa obediência à santa revelação chegareis. Não existe vale de lágrimas, aqui é uma escola. Então aqui a gente já viu pelo começo que é uma mensagem falsa, a continuação não precisa nem dar muitas explicações do quanto essa mensagem é falsa. A vida, meus caros irmãos desta esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparados para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos, amai-vos como eu vos amei e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos. Eu vos abençoo, no céu vos espero, Jesus. No céu vos espero. Então, aí a gente já vê que é uma colocação dentro dos dogmas e das colocações católicas. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Agora tem outra aqui, assinada por Jesus também. Dessas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano pode com dificuldade chegar, o eco das vossas palavras e das minhas veio comover meu coração. O eco das nossas palavras, o eco das palavras de Jesus veio comover o coração de Jesus, as palavras dele. Não tem sentido o que ele está falando aqui, né? O que está sendo colocado aqui, né? Aqui já não tem sentido, já não tem muito sentido a frase, né? A colocação, não tem sentido o que está sendo colocado. De que alegria me sinto inundado nos vendo, vós, os continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vós havedes, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, detida um momento sob a pressão dos tiranos. Vai de hoje em diante, sem obstáculos, iluminar os caminhos da humanidade por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo grande desinteressado sacrifício, meus filhos, cedo ou tarde dá seus frutos. Meu martírio vô-lo tem provado. Meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Não tem o menor sentido. O que vai salvar a humanidade é estudar o Evangelho e colocá-lo em prática. Se não colocar em prática, continuamos na mesma, né? Estamos estacionados. Então, tudo que está sendo colocado aqui, tudo que está sendo visto aqui, realmente não tem o menor sentido. Sede benditos vós que hoje tomais lugar na família regenerada, ide, coragens filhos, né? Ensinado Jesus. E aí a gente vê esse ide de novo, como a gente viu nessas outras mensagens. Olha a colocação do Kardec, com a razão, com a perspicácia, né, que o Kardec tem para fazer as análises. Não há, sem dúvida, nada de mal nessas duas comunicações. De mal não tem, realmente. Mas o Cristo jamais teve essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada. Meus filhos, minha doutrina, meu isso, meu aquilo. Jamais Jesus teve essa colocação. Nem não precisa nem continuar, vamos lá. Que sejam comparadas com aquela que citamos mais acima e que leva o mesmo nome, e se verá de que lado está a marca da autenticidade. Então a gente vê essas aqui assinada Jesus, esta aqui assinada Vicente de Paula, a outra assinada Napoleão, com esse ide, com muitas coisas muito parecidas. Então é muito provável que seja o mesmo espírito que ali naquele grupo, ou né, deve ser do mesmo grupo essa mensagem. Então ali naquele grupo dando várias e várias mensagens, assinando tudo quanto é nome. O que vem na cabeça dele, ele assina. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo, está explicado. Então está no mesmo círculo
então com certeza é o mesmo espírito, né, escrevendo o que quer e pondo um monte de assinaturas. Nota-se no estilo um ar de família, rodeio de frases idênticas, as mesmas expressões frequentemente reproduzidas, como por exemplo, ide, ide, né? Nós estamos falando agora, ide, filhos, etc. De onde se pode concluir que foi o mesmo espírito que as ditou, todas sob nomes diferentes. Nesse círculo, entretanto, muito consciencioso de resto. Então, isso é interessante que o Kardec está colocando aqui. Esse círculo que recebeu essas mensagens, que levaram as mensagens para o Kardec, já mostra que eles são conscienciosos. Porque eles levaram lá para a sociedade espírita para que fosse analisada para ver se elas eram verdadeiras. Então, isso já mostra que eles eram conscienciosos e que eles trabalhavam com análise, com uma análise minuciosa, por isso que levaram para o Kardec. Então, olha aqui. Nesse círculo, entretanto, muito consciencioso de resto, mas um pouco muito crédulo. Então, por eles serem crédulos, esse espírito vai colocando essas assinaturas. Então, eles falam, ai, nossa, São Vicente de Paulo, nossa, Napoleão, né? São franceses ali, Napoleão dando uma Jesus, gente, uma mensagem. Então, sendo crédulos, ele foi colocando o que quisesse, porque ele não ia ser interrogado, ele não ia ser feitas várias perguntas para ele, não ia acontecer nada, então ele foi lá, colocando tudo que dava na cabeça dele, né, para ter elogios, para ficar todo mundo ali, olha que... os 2 ou 3, olha, tô arrepiado. É tudo fruto da cabeça, é tudo fruto da autossugestão, né? Então, esses espíritos se aproveitam quando o grupo é crédulo. Então, aqui é o que ele coloca. Nesse círculo, entretanto, muito consciencioso de resto para outras coisas, mas um pouco muito crédulo. Não se faziam nem evocações e nem perguntas. Então, aqui eles ficavam esperando para ver o que vinha de mensagem. Porque o Kardec... Gente, vamos lembrar que esses grupos são para estudo, não é como num grupo de desobsessão que vem os irmãos necessitados. Então, eles estavam ali para receber mensagens de estudo e não evocavam. Vamos pedir que tal espírito dê uma mensagem. Então, eles ficavam esperando ali para ver o que vinha. Esperavam-se todas as comunicações espontâneas e se vê que isso não é certamente uma garantia de identidade. Então, eles esperavam pelas mensagens espontâneas, não faziam evocações. E nos grupos para estudo, né, hoje em dia não são mais necessários. Por quê? Nós já temos os 5 livros do Kardec, que o Kardec trouxe dos espíritos. Nós temos 450, alguns dizem que é 480, outros que é 500, mas com certeza mais de 400 livros de obras subsidiárias do Chico. Nós temos, acho que 250, 280 livros de obras subsidiárias do Divaldo. Uma encarnação já é difícil a gente ler todos esses livros, né? Nós já estamos falando aí de quase de 800 livros, quase. Então, não precisa... ninguém mais pegar nada, evocar para pegar mensagens para poder ter ensinamentos. Precisa se tomar muito cuidado com um monte de livros psicografados com um monte de bobagens, de mentiras, de ideias esdrúxulas, né? Que as pessoas colocam, não, mas é psicografado. E daí? Aqui também é psicografia e não vale um tostão, é tudo mentira, é enganação. Então tá enganando o médium, né? E normalmente a vaidade, o orgulho facilita muito para que esses espíritos enganem os médiuns. Com perguntas um pouco persistentes e de lógica cerrada, ter-se-ia facilmente restabelecido esse espírito em seu lugar. Bastava ali fazer algumas perguntas, bastava fazer algumas colocações que desmontavam o espírito e ia ver que era uma psicografia falsa. Mas ele sabia, né, o espírito sabia que nada tinha a temer, uma vez que não lhe perguntava nada
e que se aceitava, né, se aceitava perdão, mas ele sabia que nada tinha a temer, uma vez que não se lhe perguntava nada e que se aceitava sem controle e de olhos fechados tudo o que se dizia. Quer dizer, tudo que ele colocasse ali ia ser aceito, não ia ter nenhuma pergunta, nenhuma colocação, né? Mas ele coloca que esse grupo era muito consciencioso para outras coisas, né? Que era responsável, né? Meticuloso para outras coisas. E tanto é que, embora fossem crédulos, devem ter ficado ali, né? Todos com as mensagens, mas não acataram, pegaram tudo e levaram para a sociedade, levaram para Kardec, para que ele analisasse, para ver a veracidade, né, dessas mensagens. E aqui ele coloca para a gente rever a questão 269, a questão não, que aqui no livro não são questões, né, são itens. O item 269, o item 269 é das evocações, é o primeiro item das evocações, considerações gerais, quando os espíritos assim colocam. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente ou virem ao nosso chamado, quer dizer, pela evocação, chamado pelo nome, né? Algumas pessoas pensam que se deve abster, quer dizer, não devemos, abster é não fazer, né? Que se deve abster de evocar tal ou tal espírito e que é preferível esperar aquele que queira se comunicar. E aqui está provado que para esse tipo de trabalho não é a melhor coisa, porque vem espírito que, né, ali para enganar, que o trabalho, principalmente com um espírito que assiste, que um espírito guia, como ali o Kardec tinha, né, espírito de Luís, né, que na França é chamado São Luís, que é o mentor, né, da França. Ele estaria ali bem assessorado, estava bem assessorado para fazer as evocações. E não podemos esquecer que não é qualquer médium que consegue psicografar uma evocação. É um tipo de mediunidade específica. O médium pode ter facilidade por uma série de coisas e quando se faz uma evocação ele não consegue, porque é um tipo de mediunidade específica. Nós vimos aqui no nosso estudo, durante esse um ano, né? Hoje nós terminamos o estudo, é a última gravação do livro dos médiuns, né? Nós estamos aí há 1 ano e meio praticamente, com estudo, com muitos esclarecimentos, né? Então fundam-se nessa opinião de que, se evocando um espírito determinado, não se está certo de que seja ele que se apresente, ao passo que, ao que vem espontaneamente por seu próprio esforço, prova melhor sua identidade, uma vez que anuncia assim o desejo que tem de se comunicar conosco. E aqui, né, esse final aqui mostra que isso não é verdade, né? Ele pode se comunicar, porque o que mais tem é espírito no plano espiritual querendo falar e colocando nomes falsos, né? Em nossa opinião, e aqui o Kardec está dando a opinião dele, né? Porque ele que está colocando o que foi dito pelos espíritos, é a opinião dele. Em nossa opinião, há aí um erro. Primeiramente, porque há sempre ao nosso redor espíritos frequentemente de baixo estágio, né? Espírito inferior, né? Espírito indisciplinado, que não querem coisa melhor do que se comunicarem, que eles querem se comunicar, eles querem agito. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não se evocando nenhum em particular, é abrir a porta a todos que querem entrar. Então, quando se evoca, ali no caso de estudo, vinha um assunto particular, tinham perguntas para aquele espírito evocado. É como eu coloquei, hoje em dia nós não precisamos mais disso, os trabalhos mediúnicos são basicamente para assessorar grupos de estudo, como os NEPs, ou que são grupos para estudo, ou que a maioria dos casos, os trabalhos de desobsessão, que é um trabalho de pronto-socorro, um trabalho de caridade, né, para ajudar os irmãos mais necessitados. Numa assembleia, né, numa reunião,
Não dar a palavra a ninguém é a deixar para todo mundo. E se sabe o que disso resulta, né? Uma bagunça. A chamada direta feita a um espírito determinado é um laço entre ele e nós. O chamamos por nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma evocação direta, com frequência um espírito não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de operar têm cada uma suas vantagens, e o inconveniente não estaria senão na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando se está senhor dos espíritos e se está certo de os maus não tomarem nenhum império, ou seja, não terem nenhum domínio, né? Não terem acesso. Então, frequentemente é útil esperar a boa vontade daqueles que querem se manifestar, porque seu pensamento não sofre nenhum constrangimento e se podem obter dessa maneira coisas admiráveis, ao passo que não se pode dizer que o espírito que jamais que o espírito que jamais esteja disposto a falar ou capaz de fazê-lo no sentido que se deseja. O exame escrupuloso que aconselhamos é, aliás, uma garantia contra as más comunicações. O exame escrupuloso, o exame minucioso das mensagens que são recebidas. Nas reuniões regulares, sobretudo naquelas em que se ocupa de um trabalho continuado, né? Trabalho como o deles lá de estudo, para se colocar em livros, para se colocar para a posteridade. Então é um trabalho muito minucioso, uma análise muito minuciosa, que é o que o Kardec fazia como cientista, né? Então nas reuniões regulares, sobretudo naquelas em que se ocupa de um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que se encontram na reunião sem que sejam chamados e que, em razão da regularidade das sessões, estão prevenidos. Aquela sessão é sempre naquele dia, sempre naquele horário, então eles vão lá para trabalhar, eles já sabem daquele horário, daquele dia, estão lá para trabalhar. Frequentemente tomam espontaneamente a palavra para tratarem de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deve fazer. E, então, são reconhecidos facilmente, seja pela forma da sua linguagem, que é sempre idêntica, seja pela sua escrita, seja por certos hábitos que lhes são familiares, né? Particularidades que se reconhecem. A gente vê ali que mesmo sem ser um espírito conhecido, mas aquelas mensagens, por uma análise simples, já se vê que é do mesmo espírito, pelo tipo de palavra, aí de filhos, né? Falando de armas, então é o mesmo espírito que está ali dando as três mensagens, cada uma com um nome diferente. Então a gente vai para a última mensagem, né? A última psicografia, que é de Bossuet e de Alfred, né? Vai sempre o inglês, Alfred de Marignac. Esse Alfred de Marignac, não encontrei nada, não é ninguém conhecido. O Bossuet é um bispo, né, e um teólogo que nasceu em 1627 e desencarnou em 1704. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui que é uma mensagem falsa também. Então vamos lá. Principalmente em relação ao Bossuet, que tem muitas coisas escritas, então tinha como Kardec fazer uma análise, né, das coisas que ficaram escritas do Bossuet. Quanto a natureza é bela, quanto a providência é prudente em sua previdência. Mas aqui a gente já está vendo, né, uma questão de uma linguagem rebuscada. Nós já tá vemos aqui, né, o pleonasmo, repetições desnecessárias. Então, mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem de tomar paciência na prudência e na bondade de Deus. Vós vos lamentais com a menor nuvem, com o menor atraso nas vossas previsões. Sabei, pois,
impacientes e incrédulos, que nada chega sem um motivo sempre previsto, sempre premeditado para o proveito de todos. Perdão. A razão do que precede é para aniquilar, homens de temores hipócritas, todas as vossas previsões de mau ano para vossas colheitas. Então, aqui uma linguagem estranha, rebuscada, não faz muito sentido o que está sendo dito aqui, não dá para coordenar. Deus inspira a miúdo a inquietude do futuro aos homens para os impelir à previdência. Está mudando de um assunto para o outro, sem muito nexo. E vede como são grandes os meios para acabar com os vossos temores, semeados de propósito, e que o mais frequentemente escondem pensamentos ávidos, antes que uma ideia de uma sábia provisão, inspirada por um sentimento de humanidade em proveito dos pequenos. Oi? Qual é o sentido de tudo isso que está sendo colocado aqui? Não tem uma coordenação, começo, meio e fim de um assunto, não está desenvolvendo uma ideia, está falando e não está dizendo nada. Um negócio que não tem pé nem cabeça aqui. Vede as relações de nações a nações que disso resultarão. Vede quantas transações deverão se realizar, quantos meios virão concorrer para impedir vossos temores. Porque vós o sabeis, tudo se encadeia. Também grandes e pequenos virão à obra. De novo, né? Oi? O que ele está falando aqui? Então, não vedes já em todo esse movimento uma fonte de um certo bem-estar para a classe mais laboriosa dos estados, classe verdadeiramente interessante que vós, os grandes, vós, os onipotentes, aqui já, né, você já está vendo aqui que está mexendo com vaidade, com orgulho, já se sabe que é um espírito que está querendo ali, né, digamos assim, conseguir adeptos, né, ou fascinar alguns, mas vamos lá. Vós, os onipotentes dessa terra, considerais como pessoas exploráveis à vontade, criadas para as vossas satisfações? De novo, não tem sentido, não está construindo um pensamento. Depois que ocorre após todo esse vai e vem de um polo ao outro, é que uma vez bem providos, frequentemente esse tempo mudou. O sol, obedecendo ao pensamento do seu Criador, amadurece em alguns dias vossas searas. Deus pôs a abundância onde vossa cobiça meditava sobre a falta. E malgrado vosso, os pequenos poderão viver, e sem disso desconfiar-vos. Haveis sido, como o vosso desconhecimento, a causa de uma abundância. Não tem no menor sentido o que está sendo colocado aqui, não está construído um pensamento. Não tem sentido, mas não dá nem para se entender o que ele está querendo dizer. Entretanto, ocorre, Deus o permite às vezes, que os maus triunfem em seus projetos de cupidez, né, de ganância. Mas então é um ensinamento que Deus vos dá a todos. É a previdência humana que quer estimular. É a ordem infinita que reina na natureza, é a coragem contra os acontecimentos que devem imitar, que devem os homens suportarem com resignação. De novo, não tá construindo um sentido lógico, né? Então, são palavras. Quanto àqueles que, por cálculo, aproveitam-se dos desastres, crede-os serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve jogar com a necessidade, nem traficar sobre o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande em sua clemência, muito bom para a nossa ingratidão, Deus em seus desígnios é impenetrável. Bossuet, que é conhecido, e vírgula Alfred de Marignac. Não se sabe quem é, mas vamos lá. A nota do Kardec. Esta comunicação não contém seguramente nada de mal. Não tem realmente nada de mal, mas não tem uma lógica, um sentido para se entender o que está sendo colocado, né? Há mesmo ideias filosóficas profundas e conselhos muito sábios que poderiam enganar sobre a identidade do autor as pessoas pouco versadas na literatura.
porque são colocações, são frases com conteúdo filosófico, mas que no contexto geral não forma, né? Não forma uma ideia, um pensamento com começo, meio e fim. O médium que a tinha obtida submeteu ao controle da Sociedade Espírita de Paris e não houve senão uma voz para declarar que ela não podia ser de Bossuet. Ou seja, por unanimidade, todos disseram, isso aqui não é Bossuet, não esquece. São Luís, que é o mentor ali, né, da sociedade, São Luís, consultado, respondeu, abre aspas, essa comunicação por ela mesma é boa, mas não creais que tenha sido Bossuet quem a ditou. Um espírito a escreveu, talvez um pouco, sob sua inspiração, né? Sob inspiração de Bossuet, pelas ideias de Bossuet. E pôs o nome do grande bispo embaixo para a fazer aceitar mais facilmente. Mas pela linguagem, deveis reconhecer a substituição. Ela é do espírito que colocou seu nome depois do de Bossuet, fecha aspas. Ou seja, ela é desse Alfred de Marignac. Esse espírito interrogado sobre... Aí o Kardec colocando, né? Aí ele faz a evocação para interrogar esse espírito. Esse espírito interrogado sobre o motivo que o havia feito agir, disse, abre aspas, eu tinha desejo de escrever alguma coisa, a fim de me trazer à memória dos homens. Quer dizer, para lembrar o nome dele ali. Então, alguém ali no grupo que ele estava conhecia esse Alfred de Marignac, né? Então, alguém o conhecia. Então, eu tinha o desejo de escrever alguma coisa a fim de me trazer à memória dos homens. Vendo que era fraco, quis nela colocar o prestígio de um grande nome. Então, vendo, né, que era fraco, o que era fraco? Né? Ele, fraco, e o grupo que estava ali também, né, não ia ter muito problema ele colocar um grande nome. Então, ele fraco, para colocar o nome dele ninguém ia se importar, então ele colocou um grande nome e sabia que o grupo ali ia achar que ia ser Bossuet. Mas, continua o mesmo espírito, mas não haveis pensado, pergunta aqui Kardec, né, para o mesmo espírito, mas não haveis pensado que se reconheceria que não era Bossuet? Perdão, pessoal. Desculpa. Mas não haveis pensado que se reconheceria que não era Bossuet? Ele responde, quem sabe jamais o certo? Podias vos enganar. E tá aqui, eu tentei, né? Podia enganar, podia passar. Outros menos clarividentes tê-la-iam aceito. Quer dizer, alguém menos esclarecido, porque eles evocaram ali na Sociedade de Paris, quer dizer, alguém menos esclarecido ia aceitar a mensagem, né? É o que acontece na maioria dos casos, e infelizmente o que acontece nessa não é nem chuva, é uma torrente, né? Uma enchente de livros psicografados que falam do mesmo, né? Falam com menos propriedade, falam com menos conhecimento daquilo que nós temos, com mais propriedade, com muito conhecimento no original, que são as obras básicas, né? Como aqui o Livro dos Médiuns, que é uma obra fantástica, que muita gente não lê, mas ela é fantástica. Nós estamos terminando aqui, tenho certeza que todos vocês, como eu, né, eu tenho uma admiração muito grande por esse livro. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Já temos todos eles. Aqui encerra o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos tem no canal, é só ir na playlist. O Evangelho tem no canal, é só ir na playlist. A Gênese do Kardec também tem no canal, tá na playlist. Falta só o Céu e o Inferno, que eu vou colocar agora em seguida, né, terminando este. Então, a próxima semana já começa o prefácio do Céu e Inferno, e aí vai ficar no canal todos os livros do Kardec. Bom ficar, né? Perdão. No canal todos os livros do Kardec. Aqui o Kardec continua. É com efeito a facilidade com a qual certas pessoas aceitam
o que vem do mundo invisível, sobre a coberta de um grande nome que encoraja os espíritos enganadores. O que o Kardec está colocando aqui é essa falta de senso, de razão, de análise profunda, né, de se perguntar, se analisar, se fazer realmente uma lupa ali. É isso que encoraja os espíritos. Eu posso colocar o nome que eu quiser, porque ninguém vai perceber, ninguém vai saber. Esse é o grande problema dos dias de hoje. A gente tem um monte de baboseira na internet assinado Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e por aí vai. É para desfazer a astúcia destes que é preciso aplicar toda a sua atenção. Então, é para impedir essa astúcia, para impedir esses espíritos que querem se passar por outros, que nós precisamos ter uma atenção muito grande. E não se pode a isso chegar senão com a ajuda da experiência adquirida por um estudo sério. A gente só vai poder fazer uma análise se nós tivermos o conhecimento. E para termos o conhecimento, precisamos de um estudo sério. Estudarmos profundamente os livros da codificação. Nós terminamos agora, daqui a pouco tem que recomeçar de novo. Eu leio e releio, ao longo dos tempos eu vou relendo. Então coloco, daqui a pouco pega de novo o livro dos Espíritos, né, aqui o livro dos Médiuns, o Evangelho, e repassa. Daqui a um tempo, de novo. É muito importante que a gente leia e releia, porque a cada situação a gente vai encontrando esclarecimento e coisas que a gente não viu na anterior. Também repetimos sem cessar, 2 pontos, né? Kardec aqui sendo enfático. Estudai antes de praticar, porque é o único meio de não adquirir a experiência às vossas custas. É com o estudo antes da prática mediúnica que nós vamos evitar dissabores, vamos evitar uma série de sofrimentos, vamos evitar, às vezes, até situações que levam as pessoas para tratamentos psiquiátricos. Infelizmente, aquela pessoa que vai para uma casa trabalhar como médium, vai para um grupo mediúnico, para uma mesa principalmente de desobsessão, sem estudo, sem aprendizado, sem conhecimento, ele pode pura e simplesmente começar uma fascinação e o que é pior, entrar numa obsessão. E aí ele vai precisar de tratamento psiquiátrico, tratamento espiritual, vai entrar num problema muito grave. Porque a mediunidade facilita muito para o obsessor, principalmente uma pessoa sem conhecimento num grupo de desobsessão, ele acaba ficando muito à mercê dos espíritos, dos seus próprios obsessores. Então, o estudo é fundamental, o conhecimento é fundamental, e este livro que nós terminamos agora, ele é de um esclarecimento e de tantas informações maravilhosas. Termina o livro aqui com um vocabulário espírita, para que a gente, né, pudesse vir buscar aqui o que é cada palavra aqui que é colocada. E lá no finalzinho vai ter uma biografiazinha resumida aqui do Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec, e da Amélie Gabrielle Boudet, que é a esposa do Kardec, que é uma mulher muito forte, maravilhosa. Busquem na internet a biografia dela, porque ela continuou o trabalho do Kardec. Ela brigou com Lemarie, que foi o que ficou no lugar do Kardec. Ela se desligou da Sociedade Parisiense, foi fundada pelo Kardec, porque o Lemarie, como diz o Chico, é o coveiro do espiritismo. Ele começou a adulterar as edições, né, a partir do desencarne do Kardec. Por isso que a gente busca traduções da primeira edição dos livros, para não correr o risco de pegar traduções com os erros e com as adulterações do Lemarie. O Kardec teve um processo depois de desencarnado, que foi defendê-lo, ela não quis advogado. Então na internet a gente tem lá as colocações, né, da defesa dela para com o Kardec, porque ele foi acusado de ser embusteiro, de
de ter usado um nome, um pseudônimo para se esconder atrás do pseudônimo com as ideias falsas dizendo que eram os espíritos. Então foi uma coisa horrorosa, por isso que basicamente o espírito sumiu da França, o espiritismo, perdão, o espiritismo sumiu da França. Tem muita gente na Europa, quando se fala de Allan Kardec, que pensa que ele é brasileiro. Tamanha o estrago que o Lemarie fez na obra do Kardec depois do desencarne dele. Mas nós temos aqui, né, o livro que ele nos deixou. Terminamos mais um, só falta agora o Céu e o Inferno, que começa a semana que vem. Então, estaremos todos juntos começando um novo livro semana que vem. Até lá!